Mais uma etapa da revisão de latim, comparativo e superlativo dos advérbios e também comparativos irregulares. Os comparativos de igualdade e minoria nos advérbios são formados com os mesmos advérbios correlativos usados nos adjetivos. Por exemplo, tanquam ou minusquam. Então, o que isso quer dizer? Do mesmo jeito que a gente faz comparativo de igualdade com os adjetivos, tá lá no vídeo dos adjetivos, comparativos dos adjetivos, também com os advérbios. Então, por exemplo, tam facile quam, tanto facilmente quanto. Simplesmente você está trocando o que era um adjetivo por um advérbio. Mas o tam e o quam permanecem, assim como as demais maneiras de fazer o comparativo de igualdade dos adjetivos. Comparativo de minoria, mesma coisa. Minus quam, por exemplo, minus facile quam. Então, o fato de substituir, ao invés de pôr um adjetivo, colocar um advérbio, não faz diferença. A maneira de fazer o comparativo de minoria é a mesma. Comparativo de maioria. No vídeo lá de comparativos de adjetivos, eu tinha falado que um adjetivo que é masculino ou feminino, a gente usa a terminação ior, iores. E o neutro é ius. Então, é o sufixo neutro que é usado quando é um comparativo de maioria de advérbios. Então, exemplo. Omnia facilius quam moram Alexander tolerabat. Alexandre tolerava todas essas coisas. Omnia. Mais facilmente facilius do que quam a demora. Moram. Então, a maneira de fazer um comparativo, né, mais facilmente do que. Então, eu vou colocar ius no termo que eu estou querendo comparar, seguido de quam, assim como semelhante ao que é um adjetivo neutro. Superlativo dos advérbios. A gente viu que nos adjetivos normalmente se coloca íssimos, íssima, issimum. No caso dos advérbios, a terminação que é própria dos adjetivos, né? Final us, a e que é como se fosse um adjetivo da primeira classe, a gente vai substituir por e. Então, por exemplo, gravissime adflicte erant naves. Os navios estavam gravemente danificados. Superlativo, gravissimamente danificados. Gravissime é superlativo de graves. Aqui o sufixo issime se transforma em e no advérbio, tornando-se gravissime, muito grave, gravemente. Então aqui uns exemplos. O adjetivo é iuste. Comparativo, o adjetivo não, perdão. O advérbio é iuste. O adjetivo é iustus. Comparativo, iustius. Superlativo, iustissime. Seria justissimamente, né, em português. Ou se pode traduzir também de maneira analítica, né, com mais de uma palavra. Muito justamente, talvez. Miser é o adjetivo. O advérbio, misere. Seria miseravelmente. E o comparativo, miserius. E o superlativo, miserime. Então, veja, sempre terminando com e. O adjetivo é acer. O advérbio, acriter. Comparativo de maioria, acrius. E o superlativo, acerrime. O adjetivo é gravis. O advérbio é graviter. Comparativo de maioria, gravius. E o superlativo, gravissime.
Então, comparativo e superlativo irregulares e particulares. Por exemplo, aqui tem tanto de advérbio quanto de adjetivo. Adjetivos que terminam em eus, us e us. Quando acontece dessa forma, em geral, não se faz comparativo com uma palavra só. Então, você coloca mades na frente e aí isso aí realiza já o comparativo. Então, por exemplo, ardus, que significa difícil. A maneira de fazer o comparativo é mades ardus, mais difícil. Dúbios, mades dúbios, mais duvidoso, ou mais dúbio. E o superlativo? Se o comparativo de maioria a gente faz com mage, o superlativo a gente faz com maxime. Então, maxime ardus significa muito difícil, dificílimo. Maxime dubius, muito duvidoso. É que eu acho que em português, duvidosíssimo, não sei se existe. Então, é uma das formas de fazer comparativo de maioria com mages, superlativo com maxime. Adjetivos que são em dicus, ficus e volos. A gente vai tirar o ius e vai colocar o entior. Então, benévolos. A gente vai usar o benevolentior. É o comparativo mais benevolente. Formação do superlativo com entissimus. Então, providus, comparativo providentior, superlativo providentissimus. A palavra é válidos, adjetivo. Valentior é o comparativo, superlativo valentissimus. Egenus, comparativo egensior e superlativo egentissimus. Então, esses adjetivos ou advérbios que são irregulares, em geral, quando a gente coloca no dicionário, encontra com certa facilidade. Até por ele ser irregular, né? Então vem sempre presente lá. Agora, não é difícil para nós que temos como língua o português, porque em grande medida o português segue uma regra semelhante. Então tem muitos comparativos e superlativos que são irregulares no latim, mas que em português também é igual, né? Então não tem dificuldade. Adjetivos em er, de primeira e segunda classe. O comparativo, de maneira regular, com o sufixo ior. Então, pulcher vira pulcrior, mais belo, mais bonito. Muita gente, às vezes, vem em igreja. Eu lembro que lá na Catedral de São João del Rei tem escrito no alto, assim, ó, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, escrito Tota pulcra est. Aí muita gente acha que é toda pura, mas pulcher em latim é bela, bonita. Ou aqui no masculino, né, com era, bonito, belo. Miser vira miserior, mais miserável. Então, o comparativo desse tipo de adjetivo é regular. Superlativo, formado com erimus. Então, pulcher, comparativo é pulcrior, mas superlativo é pulcherimus. Miser, comparativo miserior, superlativo miserimus. Semelhante com, por exemplo, em português o adjetivo é pobre. E o superlativo não é pobríssimo, não existe pobríssimo, é paupérrimo. Seguindo aí o érrimo que já tem presente do latim. E tem adjetivos de segunda classe com is, que o comparativo é formado com ior, e o superlativo com íssimos. Fatilis, fatilior, fatilíssimo, fatilimus. Aliás, quando sai aqui da desinência normal, íssimos,
Mas como o adjetivo também é com is, então isíssimos, cai esse ss e o superlativo é fatílimos. Como é em português, né? Facílimo. Dificílimo, dificílimos, ou simílimos, ou humílimos. E o comparativo é normal, né? Fatilior, dificilior, similior, humilior. E um quadrinho de alguns comparativos e superlativos que tem temas muito diversos. Por exemplo, bônus é o adjetivo, bom. Qual que é o comparativo? Melhor. Por isso que em português não existe mais bom, é melhor. E superlativo, optimus. Adjetivo, malus. Comparativo, peior. Por isso que não existe, pelo menos um professor meu de Bíblia falou que isso não existe, né? Menos bom, você fala pior. E ele falava isso aí criticando aquela tradução das bodas de Caná, que fala que aí se serviu o vinho menos bom. Não existe menos bom. O certo é dizer o vinho pior. E o superlativo de malos é péssimos. Adjetivo maius, comparativo maior e superlativo maximus. Eu já vi na internet, é muito crítico, né? Nossa Senhora, nunca vi. O pessoal criticando o ato penitencial da missa, porque no latim é minha culpa, minha máxima culpa. Aí uma digníssima lá, que deve ser uma latinista assim de primeira, né? Fala, porque a CNBB, coitada da CNBB, a CNBB leva pedradas de todo mundo, né? Porque a CNBB tá alterando tudo, porque na missa em latim é máxima culpa. E aí traduziram como tão grande culpa. Mas a questão é que máxima é o superlativo de manha. Então, se manha é grande, o que é máxima? Ou vai colocar grandíssima, ou talvez o tradutor achou grandíssima ia ficar esquisito, colocou minha tão grande. É uma tradução perfeita. Mas a dificuldade aí que se tem por não se conhecer direito o que se está criticando, né? Adjetivo parvus, comparativo é minor e superlativo é minimus. O adjetivo é multus. O comparativo é madis ou plus. E o superlativo é pluris. Só lembrando, parvus é pouco ou pequeno. Titra, comparativo titerior e superlativo titimus. A palavra que significa próximo. Então, titimus seria, não existe em português, proximíssimo ou muito próximo. Adjetivo é juvenis, onde vem juvenil, né? Comparativo junior e superlativo não existe numa palavra só. Ad modum juvenis, muito jovem, joveníssimo. Adjetivo senex, comparativo sênior. Aqui a gente já começa a entender até as categorias de base, né, do futebol, né? O que é o futebol júnior, o que é o sênior. Sênior que juvenis é jovem e senex é velho. Então sênior é o mais velho, que é um comparativo, né? E o superlativo é ad modum senex. Vetus também significa antigo. Comparativo vetustior e superlativo vetustissimus. Por isso que a tradução anterior à Vulgata de São Jerônimo era chamada de Vetus Latina, que é a antiga tradução latina. Dives é rico. Inclusive tem uma encíclica do Papa João Paulo, Divis em Misericórdia, rico em misericórdia. Divisior
é o comparativo e divitissimos é o superlativo. Adjetivo novos é novo. Recensior, mais novo é o mais recente, recensior. E o superlativo novíssimos. Sacer significa santo, ou divino, ou sacro. Então depende muito do contexto, né? O que você está traduzindo. Comparativo sanctior, é mais santo. E o superlativo sanctissimus. Então aqui, essa questão de comparativos e superlativos é muito eles são muito usados, né? Mas em qualquer dicionário a gente consegue encontrar com facilidade.